Olá pessoal, assim como vimos na aula anterior, o espaço angular e a velocidade angular, também podemos definir a aceleração angular. Aqui estou representando pela letra alfa. A aceleração angular é dada pela taxa da variação da velocidade angular pelo tempo, e sua unidade é dada em radianos por segundo ao quadrado. Relacionar a aceleração angular com a aceleração linear também é extremamente importante, assim como nós fizemos com a velocidade. Como vimos anteriormente, a velocidade é dada pelo produto da velocidade angular pelo raio. Então, a velocidade no ponto 2 é o produto do ω2 vezes o raio. A velocidade linear no ponto 1 é dada pela velocidade angular no ponto 1 vezes o raio. Deixei em evidência, então eu tenho que V2 menos V1, ΔV, ω2 menos ω1, ΔΩ. Dividindo ambos os membros por ΔT, temos que ΔV por ΔT é a velocidade, ou melhor, a aceleração linear, ΔΩ por ΔT, a aceleração angular. Então, assim, a aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio. Outro conceito de extrema importância é o período, T maiúsculo, e a frequência f. Período é o intervalo de tempo no qual um fenômeno se repete, enquanto que a frequência é o inverso do período, é o número de vezes que o fenômeno se repete. Por exemplo, o período de rotação do planeta Terra, 24 horas, e a frequência é uma volta a cada 24 horas. Podemos relacionar matematicamente através dessas expressões, onde o período é igual a 1 sobre a frequência ou o inverso, a frequência é igual a 1 sobre período. Período, como é intervalo de tempo, então a unidade de medida é medida de tempo, segundo. E a frequência é o inverso do tempo, 1 sobre segundo, que nós chamamos de Hertz. H maiúsculo em homenagem. Exemplo. Um motor ele tem 600 rotações por minuto, 600 RPM. Então, a frequência dele é dada por 600 rotações a cada 60 segundos. Vai dar 10 rotações por segundo, que equivale a 10 Hz. O tempo é o inverso da frequência, então será 1 sobre a frequência, 1 sobre 10, 0,5 segundo. 1/10 de segundo o período de rotação desse motor. Um outro exemplo, aqui eu tenho um movimento circular, aonde que a cada 1/4 de circunferência ele demora 5 segundos para percorrer. Considerando o raio como sendo 2 centímetros, o que eu tenho é que o tempo, o período de rotação, ou seja, desse ponto, sair dessa região, desse ponto da circunferência, e retornar a esse mesmo ponto demora 20 segundos. Então, o período de rotação, 20 segundos. A frequência é o inverso do período, 1 sobre 20. 1 sobre 20, 0,05 Hz. A velocidade linear é dada pelo espaço linear, uma volta completa, 2π vezes o raio, dividido pelo tempo, que é o período. Então, fica 2 vezes π vezes 2 dividido por 20. Nesse caso, 0,2 π centímetros por segundo. Aí depende do valor a ser atribuído para π. Poderia ser 3 e multiplicar por 3 e daria 0,6 centímetros por segundo. Isso daqui é uma maneira de também determinar a velocidade relacionando com período e frequência.